Salve, salve, nação imortal, sejam bem-vindos ao canal Grêmio Avante Tricolor. Eu sou Fábio Newton e nesse vídeo vamos falar sobre o empate do Grêmio em 1-1 contra o Mirassol na tarde deste domingo, válido pelo jogo de ida da Copa do Brasil. Pessoal, vamos lá. Vamos começar pela escalação. O Grêmio conseguiu um empate, ok, mas vamos, assim, a escalação, ela mais uma vez mostrou que o português teimoso insistiu em iniciar com 3 volantes. Nardoni, Vila Sante e Noriega. Tá? Abrindo mão, novamente, de um meia armador, ou um meia centralizado, um meia que tentasse fazer algum tipo de articulação entre a defesa e o ataque, ou entre os atacantes. Não. O português teimoso, mais uma vez, insistiu em jogar com 3 volantes, que, diga-se de passagem, não são volantes construtores, não são volantes que dão a articulação, como em outros times que têm volantes com essa qualidade. Não que os nossos volantes sejam ruins, eu não acho o Noriega ruim, eu não acho o Vila Sante ruim, acho o Nardoni questionável, mas não são jogadores ruins, só que a função deles, a característica deles, não é de volantes construtores. Então, quando você não tem volante construtor, você precisa de um meia. Um meia que jogue de forma centralizada, ou 2 meias, um mais centralizado, outro um meia direita ou um meia esquerda, para que possa haver essa ligação entre a defesa e o ataque, ou até a ligação entre os pontas e o atacante, o centroavante. Mas o Luiz Castro ele insiste em não jogar dessa forma. E ele começou assim, sem o meia. E o Grêmio tomou pressão do Mirassol. O Grêmio, mais uma vez, demonstrou carência na criatividade, mais uma vez demonstrou desorganização. Tá? E isso que o Mac estava no banco, tá? Gabriel Mac, que pode fazer essa função de meia, estava no banco. Giovani Cabral, o cabo-verdiano contratado recentemente pelo Grêmio, que é um atacante de lado, originalmente, mas que pode, segundo a análise de alguns experts do futebol aí no YouTube, algumas análises apontam que o Giovani Cabral pode exercer essa função de meia centralizado. Por que não utilizá-lo? Porque o português é teimoso, tá? Mas enfim, o Grêmio muito mal no primeiro tempo. Aos 13 minutos o TT teve a capacidade de pisar na bola dentro da área, pisar literalmente na bola. Ele recebeu um passe dentro da área e na hora de dominar ele pisou na bola. Isso demonstra que, assim, a fase é realmente muito ruim, tá? E quando a fase é ruim, tudo dá errado. Porque logo em seguida dessa pisada de bola do TT, mais ou menos perto dos 16 minutos, o Carlos Vinícius, dentro da área, teve a oportunidade de chutar e fazer o gol. Ele chutou forte até, no canto até, mas o goleiro Walter fez uma defesaça, ou seja, mostrando que a fase realmente é complicada, tá? Aí vem aquele velho ditado, Quem não faz, leva. Todo mundo sabe, todo mundo que acompanha futebol conhece esse ditado. E foi o que aconteceu. Logo após esse lance que o Carlos Vinícius poderia ter feito um gol, méritos para o Walter, que fez uma boa defesa, mas os caras, quem não faz, leva. O Carlos Vinícius errou, mas o Mirassol não. Aos 19 minutos, mais ou menos, os caras abriram o placar num cruzamento da direita, que o Gustavo Martins não acompanhou, e o atacante do Mirassol então cabeceou sozinho, abrindo o placar. Bom, termina o jogo. Segundo tempo, o Grêmio volta um pouquinho superior, tá? Diga-se de passagem, no primeiro tempo o Grêmio até teve mais posse de bola, tá? Do que o Mirassol, mas é aquela posse de bola inoperante, aquela posse de bola sem criatividade ofensiva, sem objetividade, uma posse de bola só no número mesmo. O segundo tempo o Grêmio voltou tentando uma pressão mais alta, tá? E diga-se de passagem, deu certo. Num desses lances, numa pressão, uma marcação mais na zona de ataque, do Grêmio,
Uma roubada de bola nesse campo de ataque resultou no quê? O seu TT, finalmente o seu TT conseguiu uma rara, boa jogada, entrou na área e deu um passe, né, uma assistência para o Amuso bater de primeira no cantinho do goleiro do Alex Muralha, porque o Walter sofreu uma lesão no final do primeiro tempo, teve que ser substituído, entrou o Alex Muralha e o Grêmio conseguiu fazer o gol com o Amuso, empatando o jogo. E aí o jogo ficou assim, ó. O jogo, em termos de objetividade, deu uma mornada. O Grêmio não atacou mais, o Mirassol ficou tentando ali, tocando a bola, teve chances de gol, teve um lance lá que teve um bate-rebate dentro da área, que o Mirassol acertou uma bola na trave, inclusive, depois o Reinaldo conseguiu um belo chute, mas a bola foi para fora. O Mirassol teve mais chances de fazer o segundo gol. As entradas do Enamorado e do Giovanni Carbal foram interessantes, principalmente a do Enamorado, né? Surpresa, né? Mas o Enamorado entrou bem, vamos dizer assim, né? Melhor comparando a ele mesmo, né? Deu uma dinâmica um pouco mais, uma maior dinâmica para o jogo, entendeu? Fez boas jogadas. Bright White também entrou, não contribuiu muito, tentou um voleio ali, como ele já tinha tentado no jogo anterior contra o Bolívar, não, voleio, enfim, não dá nem para falar. Mas ficou nisso. Um jogo que deu uma acirrada um pouco maior, cartões amarelo para cá, cartão amarelo para cá, os jogadores meio que se desentendendo, se embrenhando ali. O jogo ficou amarrado. O Grêmio deu uma leve melhorada com o Enamorado, conseguiu esse gol aí numa bola alta, numa pressão alta, mas o Mirassol teve chance de fazer gol de novo. Então, assim, ó, no fim das contas, esse resultado de 1-1, como é um jogo eliminatório, esse é o jogo de ida, agora vai ter o jogo de volta na Arena, apesar da gente saber que o Grêmio está numa fase ruim, que o Grêmio, para reverter um gol já é difícil, então, assim, nada está resolvido. Num conceito normal de análise de resultado, é um bom resultado para o Grêmio. Jogar fora, primeira partida eliminatória, e conseguir um empate, ainda mais depois de estar perdendo, é um bom resultado. É um bom resultado. O problema é que é o Grêmio. E a gente sabe que o Grêmio tem dificuldades enormes para jogar contra qualquer time. Então nada garante que o Grêmio vai conseguir vencer o Mirassol mesmo sendo na Arena. Olha o exemplo contra o Bolívar. A gente perdeu de 1 gol contra o Bolívar. A mídia, a imprensa esportiva toda dava como certa a classificação do Grêmio contra o Bolívar. Por quê? Porque o Bolívar é um time ruim, o Grêmio conseguiu apenas perder por apenas 1 gol de diferença, tem a questão da altitude e tudo mais. Então todo mundo dava como certa a classificação do Grêmio. E o que aconteceu? O Grêmio perdeu pro Bolívar. Então não dá para confiar. Torcer? Sim. Confiar? Não. Ter esperança? Talvez. Um pouquinho, não muito. Não cria uma expectativa muito grande. Porque esse Grêmio do Luiz Castro é um Grêmio desengonçado. É um Grêmio desorganizado. É um Grêmio que não nos passa confiança. Então, o resultado é excelente. Agora, o problema é que o desempenho do Grêmio não garante nem passa a confiança de que a gente possa, então, se classificar para a próxima fase. Não sei o que vai acontecer. Vamos esperar. O jogo foi ruim, não foi bom, mas o resultado até que não foi dos piores. Muito pelo contrário. Um empate fora de casa num jogo eliminatório de ida é considerado, sim, um ótimo resultado. Bom, pessoal, melhor da partida. É complicado, tá? Eu vou dizer assim, ó, teve a estreia do Wallace, né? O zagueiro Wallace, que veio do CRB. E eu vou dizer que eu acho que ele não comprometeu, tá? Eu acho que é um jogador que pode ser bem utilizado. Não tô dizendo que ele venha para ser titular, embora ele vai disputar a vaga com o Wagner Leonardo, que oscila muito. Acho bom jogador, mas oscila muito. Então, assim, acho que vai ser uma disputa aberta pelo lado esquerdo, né? O Kahneman, o Wagner Leonardo e agora o Wallace. Hoje, nessa amostragem, apesar do Grêmio ter jogado num todo mal, o Wallace acho que fez uma boa estreia. É um jogador que, em determinados momentos ali, consegue quebrar linhas, consegue avançar.
É interessante, é bom, é uma boa surpresa, uma grata surpresa a estreia do Wallace, e pode ser que nós tenhamos aí um jogador que pode vir a desempenhar, render bem. Bom, pelo menos ser uma boa opção, quem sabe disputar uma titularidade aí no lado esquerdo da zaga do Grêmio. Vamos ver, foi a primeira amostragem, vamos ver o restante, né? Wagner Leonardo também, quando chegou, mil maravilhas, e depois declinou, né? Mas enfim, pessoal, é isso, tá? Vamos ver, melhor da partida é difícil, tá? É difícil mesmo, assim, ó. Carlos Vinícius errou lances ali que não deveria ter errado, entendeu? Fora esse lance da defesa do Walter, teve um lance ali que ele final do primeiro tempo ele poderia ter chutado melhor do que aquilo e deu um bago lá para cima. É complicado assim o momento. Eu diria assim, ó, os volantes ali Nardoni mais do mesmo, Noriega tentando, mas também, né, muito sobrecarregado, né? O Vila Sante tentando. Cara, é difícil, tá? TT ali, poxa, de repente pode ter sido o que mais se envolveu, o que mais se interessou, deu um passe pro gol, o namorado entrou bem, então, assim, ó. Mas fora isso, gente, é difícil. Eu vou ser bem sincero com vocês, eu não... Se tiver que votar num, eu diria que o TT pela assistência no gol, só. Porque também é um cara que carece de muito mais entrega, tá? Ele tá entregando muito pouco, o TT. Então é difícil dizer quem foi melhor. Para mim, o time num todo foi ruim, foi mal, apesar do empate, mas tem que melhorar muito, não adianta. Tem que melhorar muito, tá? Bom, pessoal, é isso. Por hoje é isso. Se vocês estão gostando dos vídeos do canal, peço para vocês se inscreverem, compartilharem, deixarem o seu like e comentarem aí o que vocês acharam do jogo, beleza? E ative as notificações aí para ficar atentos aos próximos vídeos do canal, beleza? Até o próximo conteúdo. Fui!